Boa noite, Instagram. Bem, se você está assistindo a essa live gravada, por favor, adiante aí alguns minutinhos, porque eu vou aguardar o pessoal entrar aqui. E só para já deixar também registrado, o tema de hoje, a gente vai falar sobre 2 títulos em especial. Bem-vindo, Marcos. Obrigada. Se você puder lançar coraçõezinhos para mim, ficarei muito grata. Obrigada. Eu tô recapitulando aqui o tema da live de hoje. A gente vai falar sobre 2 títulos em especial, porque eu vou contar uma história, o que aconteceu semana passada. E aconteceram 2 coisas semana passada, por isso são 2 títulos diferentes. E eu aproveitei o gancho para falar sobre diversificação e para falar sobre algumas armadilhas, alguns perigos que às vezes a gente esquece de prestar atenção quando a gente vê um título assim muito bom, maravilhoso. Então vamos lá, vou só aguardar mais um pouquinho para outras pessoas entrarem. Deixa eu só ver se eu consigo lançar aqui. Ainda não consigo. Tava tentando colocar o nome aqui, o tema, mas não consegui porque eu acho que o Instagram ainda não liberou essa função pra mim. Então tem pessoal que quando a gente entra na live fica exposto um comentário fixado com o nome, o assunto que está sendo abordado ali, mas ainda não é pra mim. Quem sabe um dia a gente vai chegar lá. Bem, vou começar a falar aqui sobre o que aconteceu na semana passada. E as 2 coisas que aconteceram, na verdade, que me trouxeram inspiração para essa live de hoje. Bom, semana passada eu estava numa reunião com uma cliente da consultoria financeira e a gente estava no finalzinho da reunião. Eu sempre entro na corretora para mostrar como é que funciona, onde é que você clica, como é que você faz para investir num título de renda fixa, como é que você faz para escolher um fundo de investimento lá dentro da sua corretora. Oi, Gabriel, bem-vindo! Que saudade de vocês, hein? Eu sempre entro para a pessoa poder ver como é que funciona ali, né? A pessoa, dependendo da corretora que ela tem, eu abro a conta na corretora que ela tem e aí eu compartilho a minha tela ali dentro daquela corretora, mostrando como é que ela faz para acessar as diferentes áreas. Se ela tiver interesse em investir em ações, eu abro o home broker para ela ver como é que funciona, né? Aí tem que ser sempre nos dias úteis no horário comercial, né? Que é o horário do pregão da bolsa, mas a maioria das reuniões sempre então não tive muito problema com isso. Acesso ali para ver. E aí nisso que nós estávamos, eu estava explicando para essa cliente como que ela podia fazer para usar os filtros ali da corretora, né? Ela queria ver os títulos de renda fixa e aí a gente estava vendo, tinha CDBs, LCs, LCIs, LCAs, e aí eu estava mostrando para ela o filtro, né? Que você pode filtrar só CDBs ou pode filtrar só títulos pré-fixados ou valor tal, prazo tal, de acordo com o seu objetivo. E aí, eis que me aparece um CDB do Banco Máxima, um CDB pré-fixado, que estava com uma rentabilidade de 10,5% ao ano. Né? Um título de risco super baixo, porque todos os CDBs têm a cobertura do FGC, né? O Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, uma rentabilidade de 10,5% ao ano é fantástica para os dias de hoje, né? Então, assim, a gente tem uma Selic em 2% ao ano, o CDI, que acompanha a Selic, também está por aí. A gente tem muita coisa aí que está... tem muitos títulos que estão sofrendo aí para pagar 120% do CDI, 140% do CDI, que não é quase nada, né?
140% vai dar 2,8%, é bem pouquinho, né? 2,8% ao ano. E aí apareceu esse CDB pagando 10,5% ao ano. E aí, olá, Tati, bem-vinda! E aí foi assim um auê, né, no meio da reunião, porque tava a cliente e o marido, né, o casal, fazendo a consultoria desde o início, e eles ficaram assim impressionados, né, eu já tinha explicado todo o plano deles, eles já tinham uma noção de que é uma rentabilidade possível, né, num título de baixo risco, e quando eles viram, oi Lidiane, bem-vinda! E quando eles viram um monte, esse título aí, esse CDB, pagando 10,5% ao ano, com risco baixo, eles ficaram encantados, né? Nossa, vamos investir. Aí, para melhorar, essa corretora que eles têm conta, que era onde a gente estava acessando, ela tem uma coluninha ali que ela faz a estimativa, né? Então, você joga ali que você quer aplicar 10 mil reais, por exemplo, nesse título, e aí ela traçou a estimativa de que daqui a 9 anos, quando é o vencimento desse título, eles teriam 24 mil reais, né? Seria 24 mil reais e mais uns quebrados, né? 24.600 mais ou menos, mas aí vai incidir o imposto de renda, enfim. E aí é que eles ficaram encantados. Olá! Pessoal, vocês estão chegando agora, se vocês puderem mandar coraçõezinhos pra mim, esse coraçãozinho fica aqui embaixo, eu agradeço, porque aí o Instagram avisa mais pessoas que eu tô ao vivo. Então, a gente tava lá, eu tava ensinando como é que mexe na corretora e apareceu esse CDB que rende 10,5% ao ano. E mais, o mínimo desse CDB era de R$1.000, ou seja, um CDB super acessível, né? A gente tem títulos de mínimos mais baixos e a gente tem títulos de mínimos bem mais altos. E o mínimo desse era R$1.000. E eles ficaram desesperados, eles falaram, então Ana, olha, vamos mudar o plano aí financeiro? Eu falei, claro, a gente insere esse CDB aqui num dos objetivos. Não, Ana, olha, vamos mudar, vamos colocar assim, pelo menos metade do nosso dinheiro aí nesse CDB, porque o CDB tá muito bom, risco baixo e tal. E aí eu né, infelizmente tive que fazer esse papel de jogar o balde de água fria e falar, bem, não podemos fazer isso, né? Colocar metade do patrimônio inteiro da família num único título. Ah, mas por quê? Tá maravilhoso, olha isso, 10,5% ao ano, sem risco não, risco baixo. E eu falei, gente, não dá, a gente não pode fazer isso. Por quê? E aí comecei a explicar algumas características do título, né? Um CDB que tem uma taxa pré-fixada, o que isso significa? Que ele vai render 10,5% ao ano, que é muito bom, todos os anos, melhor ainda. Só que, chova ou faça sol, essa rentabilidade vai ser sempre a mesma. Hoje, esse é um título maravilhoso, tá? E eu continuo achando que é um ótimo título, que realmente eles não deveriam perder a oportunidade, devem aplicar sim nesse investimento. Mas não metade de todo o patrimônio do casal, da família, né? Por quê? Quando você tem um título pré-fixado, o que pode acontecer? Se no ano que vem a inflação subir um pouquinho, hoje a inflação está em torno de 3% ao ano, tá? Se no ano que vem a inflação subir um pouquinho para 4%, por exemplo, que não é o esperado, tá? O esperado é que a inflação fique em torno de 3,2% no ano que vem. Mas digamos que acontece alguma coisa e ela fecha o ano em torno de 4% ao ano. Tudo bem, esse CDB ainda vai ser realmente muito bom, né? Ele ainda vai estar rendendo mais de 6% ao ano, uma rentabilidade ótima para um título de risco tão baixo. Porém, se daqui a 6, 7 anos, olá Wanda, bem-vinda. Se daqui a 6, 7 anos acontecer algum grande problema, né, alguma coisa muito séria que faça a inflação subir demais, né? Então, digamos que a inflação chegue aí a 6% ao ano. Esse título de 10,5% já não vai estar assim com uma rentabilidade tão maravilhosa assim. Ele vai estar pagando 4% ao ano, né? Porque, na verdade, ele vai continuar pagando o mesmo valor, de 10,5%. Só que a inflação, ela come o rendimento dos investimentos, né? Então, hoje a gente tem a inflação em 3% e o título está rendendo 10,5%. Então, a rentabilidade real dele é de 7,5%, né? Porque é de 10,5% menos 3%. Se a inflação subir para 4%, beleza, ainda vai estar rendendo 6,5%.
Agora, se ela subir para 6, aí já vai estar rendendo 4,5. Ok, tá dando. Agora, se ela subir, se a inflação disparar para 8%, para 9%, aí esse título já não está rendendo tão bem assim. E outra questão, se a inflação disparar tanto assim, a gente já vai ter outros títulos pagando muito melhor, né? Então, além de estar perdendo rentabilidade para a inflação, você está deixando de ganhar uma rentabilidade mais alta em outros investimentos. Eu até acredito, tá, que nos próximos 10 anos é muito improvável isso acontecer, tá? Uma disparada assim tão grande da inflação. Porém, a gente precisa ter sempre em mente que a economia brasileira ainda é uma economia em desenvolvimento, a gente ainda tem uma economia um tanto imatura ainda e sujeita a grandes oscilações. A gente vai ter, por exemplo, vai ter eleição presidencial daqui a 2 anos. Né? Esse título aí, ele tem um vencimento de 9 anos. Então, assim, ele vai pegar uma eleição presidencial daqui a 2 anos e ainda vai pegar mais uma daqui a 6 anos. É muita eleição presidencial para um título que não muda a rentabilidade, né? Para um título pré-fixado. Porque a cada vez que acontece uma eleição presidencial aqui no Brasil, se houver uma mudança muito grande ou se houver por exemplo, na próxima eleição, entra um novo presidente e ele faz uma mudança muito drástica na economia, ainda tem tempo suficiente para começar a dar sinais aparentes na economia, principalmente porque o Brasil está saindo ainda de uma recessão, né? A gente começou a sair de uma recessão no ano passado e aí veio a pandemia e recessão de novo, né? Então, esse ano, por exemplo, de 2020, né, o nosso PIB provavelmente vai cair aí em torno de 4%, né, vai ficar 4% negativo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é importante a gente olhar o título com as características que ele tem, né, o quanto isso são boas no momento atual, mas entender que existe um longo prazo aí pela frente e que coisas podem acontecer no cenário econômico e que esse título que é bom hoje pode não ser tão bom assim daqui a alguns anos. O contrário também pode acontecer, né? De você ter uma inflação cada vez mais em queda, que inclusive é o esperado, né? O governo está trabalhando para reduzir cada vez mais a inflação. Então, a meta de inflação do governo para esse ano já é menor do que a do ano passado, para o ano que vem, para 2023 também vai ser sempre diminuindo mais. Então, existe uma expectativa muito grande da inflação cair. E aí, esse título vai ser ainda melhor, né? Porque aí a rentabilidade real dele vai ser cada vez maior se a inflação cair. Mas é só importante ter isso em mente, né? Então, é um excelente título? É sim, né? E você deve investir o seu dinheiro nele, caso faça parte da sua estratégia. Mas tendo essa noção de que não dá pra gente pegar metade do nosso patrimônio e colocar nele, porque problemas podem acontecer no meio do caminho, não com o título em si, né? Porque o título realmente tem a cobertura do FGC e tal, mas com o cenário econômico e pode interferir na rentabilidade do nosso título. Outra questão ali desse CDB em especial, ele é um CDB que não tem liquidez diária, né? Então, você investe hoje e você só vai receber o seu dinheiro daqui a 9 anos, né? O título, ele tem vencimento em 3.288 dias. Se você fizer a conta aí, você vai ver que isso vai dar mais ou menos, vai dar 9 anos e 9 anos e um dia, 9 anos e 2 dias. Mas então, você só vai poder resgatar o seu dinheiro daqui a 9 anos, você não vai ter como resgatar antes. E é por isso, obviamente, que ele está pagando uma rentabilidade tão boa, né? Associado também à questão de que o banco não é tão grande assim. Não é um CDB de um desses 5 grandes bancos que você certamente conhece. Então, é um ótimo título? Mas tem esses 2 pontos aí a se observar. Então, o que acontece? Essa minha cliente em especial, né, a família, eles têm alguns objetivos de curto prazo, né, reserva de emergência, viagens anuais. Eles têm um objetivo de bastante longo prazo, que é a aposentadoria do casal. E eles têm um objetivo muito importante que fica aí no meio do caminho, né,
que é entre médio e longo prazo, que é a poupança para os filhos, né? Eles querem que os filhos, ao chegar aí aos 18, 19 anos, tenham algum dinheiro para resgatar e possam fazer, né, uma viagem, um intercâmbio, alguma coisa. Então, esse objetivo aí dos filhos, eles pretendem que os filhos possam resgatar o dinheiro daqui a 6 a 8 anos, né? Mais provavelmente daqui a 7 anos. Então, esse título só vai vencer daqui a 9 anos. Se a gente pegar metade do patrimônio da família hoje e investir nesse título, isso quer dizer que a parte da aposentadoria deles vai entrar nesse título, que estaria ótimo, né? E também uma parte do dinheiro dos meninos, né? Dos filhos. E aí já não casa, né? Porque o título vai vencer daqui a 9 anos e eles esperam usar esse dinheiro daqui a 7 anos. Então, quer dizer, ia chegar daqui a 7 anos, eles não iam poder resgatar esse dinheiro. É claro que eles podem criar outras soluções. Bem-vinda, Regina! Eles podem criar outras soluções, né? Por exemplo, eles podem direcionar todo esse dinheiro que seria da poupança dos filhos, que vai ser investido nesse CDB, para a aposentadoria e ao longo dos próximos meses poupar especificamente para a poupança dos filhos, né? Mas assim, você precisa saber disso, prestar atenção nesses detalhes e aí refazer a sua estratégia caso você decida mesmo investir tudo nesse título. O que eu queria alertar é que assim, não dá pra gente simplesmente, a gente encontra um título bom, bem-vindo, Heitor, e aí na mesma hora a gente decide, vou botar todo o meu dinheiro aqui, né? Isso não é nem um pouco recomendável. Uma outra coisa importante também em relação a essa situação aí que aconteceu, né? Deixa eu primeiro... Não, vamos seguir aqui a linha, depois eu conto a outra situação que aconteceu. Ainda dentro desse quadro aí, né, dessa família, uma outra coisa que a gente precisa considerar quando a gente está investindo, não só quando a gente está investindo em tudo na nossa vida, mas aqui a gente vai falar especificamente sobre os investimentos, é que às vezes você, ao investir num investimento, né, ficou até dobrado, né, mas ao aplicar num investimento, você pode estar perdendo a oportunidade de investir em outra aplicação. O que eu quero dizer com isso? Esse é um CDB pré-fixado, né, com uma excelente rentabilidade para um título de baixo risco. Porém, essa família em especial, esse casal, eles têm um perfil moderado e eles têm um prazo longo pela frente. Então, eles também podem investir em investimentos de risco mais alto, né? Porque o CDB tem um risco baixo. Mas eles podem também investir em títulos de risco mais alto, que têm um potencial de rendimento muito mais alto. É claro que eles não podem, tem um perfil moderado, então a gente não vai pegar também metade de todo o patrimônio do casal e colocar lá em ações. Mas é importante a gente ficar com um pezinho lá, né? Pegar uma parte do dinheiro e aplicar. Também visando longo prazo, né? Porque o investimento de risco mais alto, o ideal é que ele seja mais para o longo prazo. Mas assim, se a gente esquecer isso, né? E pegar, não, vamos botar metade do patrimônio aqui nesse título aqui que tem risco baixo, vai render 10,5% ao ano. E o restante reserva de emergência, tem que ficar em baixo risco, vai render menos. Mas aí você está perdendo a oportunidade de ter uma valorização do seu dinheiro ainda maior do que 10,5%, porque você pegou todo o dinheiro e botou lá no CDB. Então, por exemplo, agora eu vou voltar lá para minha outra situação. Ao mesmo tempo, na semana passada, eu vi um anúncio de uma casa de análises falando sobre uma ação que rendeu 400% em 4 meses, tá? Então, se não me engano, eles falavam de setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí eles fizeram esse anúncio agora no início de janeiro, dizendo que ações da Tesla, né? Na verdade, aqui no Brasil são BDRs da Tesla, que a Tesla é uma empresa cujas ações são negociadas na Bolsa Americana. E aí tem um BDR dela aqui no Brasil. Então, o investidor que tiver interesse pode entrar lá na sua corretora e comprar o BDR da Tesla. Então, esse anúncio dizia que em 4 meses as ações da Tesla subiram 400%. E isso é muita coisa.
Então, o que eu fiz? Para poder comprovar, né, esse custo de oportunidade, que é quando você decide tomar uma ação, né, investir todo o seu dinheiro aqui num CDB que está pagando 10,5%, você está perdendo a oportunidade de ganhar mais em outro investimento. Como o BDR ainda não é um título tão acessível, né, porque ele tem geralmente mínimos mais altos, a liquidez ainda não é igual das ações brasileiras, então eu fui pesquisar uma ação qualquer, fiz uma pesquisa lá dentro da Bolsa de Valores, que tenha se valorizado expressivamente também nos últimos meses. Eu encontrei várias, tá? Mas algumas eu não quis usar como exemplo aqui por motivos pessoais, assim. E aí eu encontrei uma que era uma empresa que eu não conhecia, inclusive, que se chama Recrusul, né? É a Recrusul SA. É uma empresa lá do Rio Grande do Sul, se não me engano é fabricante de móveis até, e ela tem ações negociadas em bolsa, e no dia 8 de outubro de 2020, cada ação dessa empresa Recrusul estava valendo R$ 2,02, tá? E aí, ao longo de 3 meses, ou seja, até o dia 8 de janeiro desse ano, que foi, eu fiz a pesquisa segunda-feira usando o valor de sexta-feira, né, do pregão de sexta. Então, ao longo de 3 meses, de 8 de outubro até 8 de janeiro, essa ação da Recrusul se valorizou 381%. É uma valorização extremamente expressiva, né, num período de tempo muito curto também. Eu vou colocar em valores aqui para ficar mais fácil comparar. Bom, você já tem a comparação do rendimento, né? O CDB rende 10,5% ao ano. E essa ação rendeu 381% em 3 meses, né? Em valores, vamos botar os mesmos 10 mil, né? Porque lá para o CDB eu falei que se você aplicasse 10 mil, hoje, daqui a 9 anos, você ia tirar 24.600. Mas aí tem a dedução do imposto de renda. Então, assim, é mais do que dobrar, né? Quase 150% de valorização. E aqui a gente está falando 381% em 3 meses. Agora, vamos colocar então em valores, né? Se alguém tivesse comprado 49 lotes de ações, né? 49 lotes de 100 ações, porque as ações são vendidas em lotes de 100. Então, digamos, você comprou 4.900 ações ao custo de R$ 2,02 cada uma. Você então pagou R$ 9.898 lá em outubro, né? Dia 8 de outubro. Agora, no dia 8 de janeiro de 2021, aqueles R$ 9.800 que você aplicou, quase mil, teria virado R$ 47.628. Então, é uma valorização aí de mais de 300%, né? Quase 400% em 3 meses. Agora, então por que, Ana Luísa, você não me fala isso antes e eu boto todo o meu dinheiro numa ação que vai valorizar 300%? Né? Não precisa nem ser 300%, pode ser 200% em 3 meses, olha que maravilha, até o final do ano. Então, porque ações são um investimento de alto risco e essas valorizações muito expressivas, elas não são assim tão comuns, né? Existe. Se você acessar o site aí da Bolsa de Valores, pode jogar no Google, ações que mais se valorizaram, você vai ver que tinham várias lá na lista, algumas até com um rendimento maior, né? E outras com rendimentos menores, mas ainda muito expressivos nos últimos meses. Mas não é assim que funciona o mercado acionário, né? Você não pode saber qual é a ação que vai se valorizar nessa velocidade, aplicar todo o seu dinheiro ali e depois, daqui a uns meses, você resgata e tá rico. Não é assim que funciona. Por quê? Primeiro, ano passado a gente teve uma queda muito grande do mercado financeiro, né? Ali em março. E aí começou a se recuperar em abril. Então, em abril, de fato, foi um mês que era mais previsível de que a bolsa iria subir. Mesmo assim, não dá para você pegar o seu dinheiro, o único dinheiro que você tem na vida, e botar todo ali na bolsa, por quê? Tinha chance de subir e muito? Tinha, porque tinha caído muito, né? Então, se caiu muito, a tendência é sempre recuperar. Agora, podia ser que não recuperasse em abril, né? Se viesse uma segunda onda de coronavírus em julho, como começou a acontecer lá na China, e aí faz um novo lockdown, e aí a economia não consegue se sustentar bem através do home office, então
Enfim, sei lá, mil coisas podem acontecer, né? Um atentado terrorista e diversos fatores que acontecem no mundo, das mais diferentes esferas, né? Não somente política, economia, mas diferentes esferas afetam a Bolsa de Valores. Então, se você investe todo o único dinheiro que você tem ali na Bolsa naquele momento, tinha uma grande chance de subir, mas também tinha uma grande chance de não subir ou de até cair mais antes de começar a recuperar. Então, o dinheiro da Bolsa de Valores tem que ser sempre de longo prazo, tá? É aquele dinheiro que eu vou investir hoje, eu não vou precisar nos próximos meses e anos. Se der tudo certo, o negócio bombar, beleza, eu posso até ir lá, resgatar um pouco, fazer uma viagem que não estava prevista, mas não dá para você contar com isso, né? Então, por isso que tem que ser a longo prazo. Agora, tirando essa situação aí, né, que a gente teve um ano de queda e aí uma recuperação e isso ajudou a puxar muitas ações, existem sim ações que num momento de calmaria ou mesmo num momento que já houve uma subida, como no final do ano passado, sobem ainda mais. Isso por diversos fatores, de novo, né? Então, essa empresa de imóveis aqui, eu não estudei o histórico dela, por que ela subiu. Mas ela provavelmente estava com o preço da ação subvalorizado, né? Então, uma empresa que tem uma boa gestão, que tinha um bom potencial de crescimento, mas o mercado financeiro ainda não tinha precificado corretamente, então ela estava com preço abaixo. E aí, em algum momento, descobriram essa ação, começaram a aplicar nela e o valor foi subindo, né? Ou outras situações, a empresa tá ali na bolsa, tá indo bem, e aí ela faz uma descoberta, ela desenvolve material novo, ela lança uma nova linha de produtos, ou enfim, aí as ações dela sobem, né? No caso da Tesla, tem muito a ver com essa questão de a gente estar apostando não, né? Mas a gente está cada vez mais buscando energias alternativas e a Tesla tem essa marca, então isso também ajuda a empresa a se valorizar, né? Uma empresa que fabrica carros elétricos, ela está num mercado que é dominado pelo petróleo. Ela fabrica carros elétricos, mas tudo bem, ela está indo ali. E aí, em determinado momento, a gente começa a perceber que assim, nossa, o petróleo ou o preço do barril de petróleo oscila muito, ou então, cara, o petróleo agora só tem 10 anos de vida sustentando esse volume de consumo. Então, daqui a 10 anos, a gente já vai ter feito a migração aí para o carro elétrico, digamos, né? Então, é óbvio que uma empresa que fabrica carro elétrico, diante desse cenário, vai ter uma valorização expressiva. Oi, Bruno, bem-vindo. Deixa eu ver, Ana, recentemente, com o anúncio das vacinas, a bolsa subiu um pouco. Atualmente, ela está com boa possibilidade de cair, de descida. Então, a bolsa, ela reagiu muito rapidamente à questão da pandemia, tá? Quando ela caiu lá em março, ela caiu porque quarentena no mundo inteiro, já se imaginou, né, que os PIBs mundiais entrariam em recessão, como de fato está acontecendo. Segundo a OCDE, em 2020, a média do PIB mundial vai cair em torno de 4% também. Né? O Brasil também vai cair, o PIB vai ficar negativo em menos 4,2 ou 4,4, alguma coisa assim. Então, de fato, isso iria acontecer e o mercado financeiro se desesperou e a bolsa caiu. Mas o mercado financeiro logo percebeu que essa questão do home office funcionou bem, né? Que as empresas conseguiram, em parte, se adaptar e que isso iria ser superado num prazo mais curto do que o imaginado inicialmente. E por isso que a partir de abril ela voltou a se recuperar. Agora, com a questão do anúncio da vacina, o que o mercado interpreta, né? Vai ter vacina e a gente vai conseguir voltar para a normalidade. Então, a bolsa sobe de novo. Eu acredito que eu não consigo prever a bolsa no curto prazo, tá? Existem até alguns profissionais do mercado financeiro que trabalham dessa forma, fazendo previsões de curto prazo. Eles se baseiam em análises de gráficos, né? São os grafistas. Na verdade, eu não sou analista financeira, então eu não faço análise sobre qual é a previsão, a expectativa para a Bolsa de Valores. Mas eu acredito que nos próximos 10 anos a Bolsa brasileira tem muito a crescer. Porque a gente saiu de uma recessão, a gente conseguiu organizar as contas públicas, a gente conseguiu estamos conseguindo arrumar a nossa economia e ainda tem outras reformas que são muito importantes para o Brasil, para fazer o Brasil voltar a crescer, que estão em pauta, né? Então, assim, há 5 anos atrás, essas reformas nem sequer estavam em pauta e agora elas estão. Então, se isso tudo correr bem, digamos assim, eu acredito que a gente vai ter os próximos 10 anos muito bons
para nossa bolsa brasileira. Agora, essas subidas e quedas no curto prazo é muito difícil você prever, até porque esses eventos externos influenciam muito, né? Então, por exemplo, agora a gente vai ter a troca de poder lá nos Estados Unidos, né? Vai sair um presidente e vai entrar um outro. E isso vai mexer na forma como a economia americana é direcionada, né? Então, é claro que os Estados Unidos é um país muito maduro em termos de economia, então ele tem instituições que brecam um pouco se um presidente tenta fazer uma ação muito extremada, né? E isso é positivo porque gera estabilidade para o país. Mas, de qualquer forma, sempre há mudanças, né? A ideia é essa, né? Que você vote em outro presidente porque você quer uma mudança. Então, essas mudanças a gente ainda vai ver quais serão e como que elas vão afetar o Brasil, né? A nossa economia e também a nossa bolsa de valores. Então, sempre pode acontecer algumas mudanças aí, alguns sustos no meio do caminho quando a gente fala em curto prazo. Boa noite, Eliésio, bem-vindo. Uma nova subida. Você quis dizer uma nova subida, né? Se ela está com boa possibilidade de subida. Então, eu acredito que a bolsa brasileira vai subir mais, sim, mas não no curto prazo, tá? E sim no longo prazo. No curto prazo eu não tenho informação suficiente para te dar essa resposta agora. Então, o que eu quis alertar aqui, né? Que existem boas ações que se valorizam muito, existem, só que você também não pode contar com isso, né? Então, então eu vou botar metade do meu patrimônio na próxima ação que vai se valorizar 400%. Não é bem assim que funciona. Existem sim os analistas de mercado, são profissionais certificados pela CVM exclusivamente para fazer análise de mercado, tá? Não é o meu caso, não é essa a minha certificação. A minha certificação, ela me autoriza a ensinar aos clientes, ensinar às pessoas como investir, como diversificar. Mas os analistas de mercado, eles fazem esse tipo de análise. Eles entendem, né, pesquisam ali uma ação, leem o balanço daquela empresa, os gráficos recentes daquela empresa, as expectativas. Eles consideram diversos índices que são muito técnicos, né, na hora de fazer essa análise, e eles conseguem sim perceber se uma ação tem um alto potencial de subir. Também geralmente não é no curto prazo, eles geralmente falam isso assim, para o médio prazo, né? Os próximos meses e anos. Mas eles conseguem sim fazer algumas previsões. Esse anúncio que eu assisti, falando da Tesla, era exatamente isso. Era uma casa de análise, é uma das maiores aqui do Brasil, dizendo, a gente anunciou lá atrás, há mais de um ano, se não me engano, que essas ações aqui teriam um potencial de crescimento muito grande. E agora, veja só, nos últimos 4 meses ela se valorizou 400%. Então, o nosso cliente que comprou o nosso conteúdo e seguiu a nossa recomendação, ele teve uma valorização muito grande. Então, agora a gente já está com novas ações aqui que a gente acredita que sejam as grandes ações que vão se valorizar aí nos próximos meses e anos. E então, assim, venha comprar o meu conteúdo para eu te dizer quais são. Essa é uma estratégia correta, tá? Você que é um investidor leigo pode e deve fazer uso dessas informações das casas de análise, porque os analistas, né, como eu já falei, eles são profissionais certificados pela CVM para fazer esse tipo de análise. Então, eles não recebem comissão dos investimentos que eles recomendam, tá? E também eles não estudam o cliente. Então, eles pegam estudam os títulos e dizem, olha, o fundo tal é bom, a ação tal vai se valorizar, o título tal vai cair e por aí adiante. Então, existem outros profissionais do mercado financeiro, né, como, por exemplo, os agentes autônomos de investimento, que já é uma outra certificação, uma terceira certificação específica, em que são profissionais que vão auxiliar o cliente, mas eles são remunerados por comissões dos investimentos, né, do cliente. Então, é um profissional que não pode recomendar um investimento para você. Ele pode te auxiliar a fazer as aplicações, mas ele não recomenda. Então, assim, todas essas regras da CVM são para tentar evitar o conflito de interesses, né? Então, é muito positivo que a gente tenha uma regulação tão bem pensada. Mas, se você é um investidor leigo e quer investir em ações,
você deve sim procurar informações nas casas de análises. Você vai ter aí algumas informações de ações que podem subir bastante, de fundos de investimento que tem uma estratégia adequada para esse momento e que tendem a se valorizar. O que você não pode é contar com essa valorização, né? Não é porque ela já aconteceu com uma ação que ela necessariamente vai acontecer de novo com outra ação. Às vezes a gente tem um cenário muito parecido, né? Poxa, essa ação aqui tem tudo para fazer isso, tem tudo para repetir o que já aconteceu com a outra ação, tá tudo igualzinho. Só que aí muda alguma coisa no cenário econômico, né? Surge uma denúncia de corrupção, já aconteceu isso aqui, né? Empresas com ações listadas aqui na nossa bolsa, que surgiu uma denúncia de corrupção dentro da empresa e as ações daquela empresa caíram, né? Pode ser 1 milhão de coisas, né? Uma nova descoberta, descobriu-se um novo material que nananã. E aí as empresas que trabalhavam com material antigo, imagina só, vou dar um cenário aqui super fictício, tá? Hoje a maior parte da nossa economia depende dos produtos da mineração, né? Os minérios, principalmente o minério de ferro, né, que é o mais conhecido. Então você não tem como construir um prédio sem minério de ferro. Você não tem como construir um carro sem minério de ferro. Você não tem como fazer um celular sem diversos minerais, né, e outros materiais aí que são extraídos do meio ambiente. Imagina que alguém, uma empresa, uma pesquisadora, anuncia que descobriu um material que ela consegue, que é menos agressivo ao meio ambiente, pode substituir o minério de ferro em tudo isso. Com certeza, as empresas que trabalham com minério de ferro vão ter uma queda grande nas suas ações, um impacto forte, né, num primeiro momento. Depois pode ser que recupere, pode ser que elas inovem, comecem a buscar outros materiais, não importa. Mas num primeiro momento pode ter um baque. Então, assim, esse foi só um exemplo, tá? Bem fictício, completamente da minha cabeça, mas para vocês entenderem como é que funciona. Então, assim, você deve investir em renda variável? Sim, é ali que você tem oportunidades de grandes altas no longo prazo. Às vezes acontece de uma grande alta no curto prazo também, mas você não pode contar com isso, né? Olá, Michele, bem-vinda! Então, quando eu falo sobre diversificar os nossos investimentos, é exatamente isso, né? Não é porque é bonitinho você colocar um pouquinho de investimento em cada lugar, né? Pelo contrário, dá até mais trabalho. Dá mais trabalho de pesquisar mais investimentos, dá mais trabalho da gente organizar a nossa tabela de investimentos, né? Não sei vocês, mas eu tenho tabela para tudo, então eu tenho uma tabela só para os investimentos. Dá mais trabalho de acompanhar, né? Você tem que entra no site da corretora para ver o que tem aplicado lá, entra no banco para ver o que tem aplicado lá, para a gente ter uma ideia do total, entra no banco digital. Então, dá mais trabalho. Só que é muito importante por causa disso. Porque se você coloca todas as suas fichinhas num único investimento, como esse CDB aqui, aí ele tem risco baixo, não vai acontecer nada, beleza, realmente. Mas primeiro, seu dinheiro vai ficar preso por 9 anos e depois você pode estar perdendo a oportunidade de ganhar mais em outro lugar. E se você então decide apostar todas as suas fichas em uma única ação, em um único título que tem um potencial de rendimento grande, mas que tem um risco alto, se esse rendimento não se concretizar, você vai ter uma perda grande. Então, todos os investimentos, todos os títulos, todos os tipos de rentabilidade, todas as corretoras, todos os bancos, sempre vai haver um benefício e um malefício, uma vantagem e uma desvantagem. E a gente tem que ir pesando, né? E é exatamente por isso que é importante diversificar os investimentos, porque você aproveita o melhor de cada um e se acontecer um cenário ruim, os outros vão te equilibrar, né? Um cenário que prejudicou esse investimento aqui, beneficiou esse aqui. Se eu tenho os dois, eu consigo me equilibrar e continuar buscando rentabilidades boas, né? Outra coisa importante que eu esqueci, era muito importante, mas eu esqueci. Não, o que eu ia colocar é o seguinte. Então, assim, o que eu acho que é importante? Primeiro, os investidores leigos, mesmo quando eles têm um perfil conservador ou moderado, eles devem sim buscar investimentos de alto risco, tá? O que eles não devem fazer é investir no alto risco sem saber como é que aquele investimento funciona, tá? Mas, tendo a consciência de como é que ele funciona, deve buscar botar um pezinho lá,
né? E de preferência também um pezinho de cada vez. Bota um pezinho, vê como é que é, depois vai e bota um outro pezinho. E isso também vai fazer com que o seu perfil de investidor evolua, né? Às vezes você começa a investir com um perfil conservador e você vai, ao longo da sua vida de investimentos, você vai aprendendo, você vai entendendo como é que funciona cada vez melhor e aí você vai amadurecendo, vai se tornando um investidor moderado ou até mesmo um investidor arrojado. Então você deve sim investir no alto risco, mas sabendo o que você está fazendo. E segundo, não contar com rentabilidades que são cantadas, né? Ah, vai render tanto. Desconfia, né? Para e pensa. Se não for um título de renda fixa pré-fixado, não dá para ter certeza de quanto vai render. Dá para ter certeza que é um bom título para você nesse momento. Isso dá, né? Como no caso desse CDB aí, que para esse perfil de cliente fazia sentido sim para o dinheiro da aposentadoria, eles só vão se aposentar daqui a mais de 20 anos, então um prazo de 9 anos não é problema nenhum, mas esse seria o pedacinho conservador no investimento de aposentadoria, né? E aí um outro pedacinho tem que ir para a renda variável para poder buscar ganhos ainda maiores. Pessoal, era isso que eu ia dizer. Queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre isso. Deixa eu ver que tem sempre uns avisos aqui, eu fico sempre perdida. Eu tô vendo que tem algumas pessoas aqui do programa Comece 2021 investindo. Eu fico muito feliz com a presença. Inclusive, tô devendo algumas respostas, né? O pessoal mandou dúvidas sobre ações, que foi o tema de hoje, lá no grupo. Mandaram agora no final da tarde, eu tava super enrolada, não consegui responder, mas eu já avisei lá que eu vim aqui pra live e daqui a pouco eu vou lá responder todas as perguntas. Não vai sobrar nenhuma dúvida, prometo. E de qualquer forma, se vocês tiverem outras dúvidas aí nos próximos dias, podem me procurar aqui pelo direct ou lá no meu WhatsApp, que eu sempre vou ficar muito feliz em responder. Inclusive, essas dúvidas que vocês me mandam são material para mim de trabalho, né? Então, a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas que me acompanham aqui, então eu sempre utilizo essa informação para esclarecer esses pontos aí. Às vezes tem coisa que eu acho que não é uma dúvida e aí eu não falo. E aí quando alguém pergunta eu penso, bom, então isso é uma dúvida, então eu vou falar sobre isso. Então me ajuda muito. Gente, muito obrigada. Boa noite para vocês e na semana que vem tem mais live. Ainda não sei o assunto não, mas vai ter com certeza, tá bom? Muito obrigada. Um beijo para todos. Tchauzinho.